Nossa aula de hoje será sobre medidas de comprimento. As medidas surgiram na necessidade do homem de estabelecer padrões de medidas em roupas, móveis, habitações, terrenos. E os povos antigos, eles utilizavam as unidades de medida de comprimento de várias formas. Aqui temos o exemplo, no caso, a milha, que vem do termo romano mille passos, que quer dizer 1000 passos, ou seja, 1000 passos eles faziam deslocamento, conferindo cada passo para que correspondesse a uma milha. Temos um outro exemplo aqui, que é a polegada, que até hoje utilizamos. O tamanho do dedo polegar, que corresponde a 3 grãos de cevada. Já aqui temos o palmo, que era a distância de 4 dedos juntos, que corresponde à 7ª parte do cúbito, que no caso o cúbito era a distância do cotovelo até o dedo médio. Temos ainda outra medida que eles utilizavam, que é a mão, a largura de uma mão com dedos fechados. Então, essas são algumas medidas que eram feitas usando partes do corpo, outros objetos, no caso aqui, eles utilizavam as partes do corpo para fazer as medidas de acordo com o tamanho do objeto ou da distância. Agora veja aqui, temos a unidade de medida que é o metro, os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um. Olha só, quando queremos medir objetos que medem menor que o metro, usamos os submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro é o decímetro, centímetro e milímetro. Agora, quando queremos medir distâncias muito grandes, utilizamos os múltiplos do metro, que são as unidades maiores que o metro. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas medidas dos submúltiplos. Então, aqui tem o decímetro, que corresponde a 0,1 do metro em relação ao metro. O centímetro, 0,01 em relação ao metro, que no caso ele está valendo 100. Então, 1 dividido por 100, o resultado é este aqui. Agora, temos o milímetro, que corresponde a 1000. No caso, 1 dividido por 1000 equivale a 0,001. Agora, os múltiplos do metro. No caso, um decâmetro tem 10 metros e é representado por DAM. Temos também o hectômetro, é representado por HM. No caso aqui, ele tem 100 metros. E o quilômetro tem 1000 metros e é representado por KM. Observe aqui agora a régua e os submúltiplos do metro. No caso, eu tenho 1 milímetro. Observe só a distância de apenas um tracinho para o outro, para que eu possa ter a medida em centímetros. Eu tenho a distância de um número para o outro, que corresponde a 1 centímetro. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros para que eu possa ter 1 centímetro. E 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Então, temos aqui decímetros, centímetros e milímetros, que encontramos essa medida aqui na régua. Tenho aqui a minha tabela com todas as medidas de comprimento. Agora preciso preencher com números para que possamos fazer a leitura. Veja só, aqui temos 9 quilômetros e 435 metros. Então, quem corresponde ao quilômetro é este 9. Está, então, separado por uma vírgula. Vamos colocar na ordem que aparece. 9 quilômetros
e 435 metros. 435 metros. Pronto. Observe que o quilômetro corresponde ao primeiro número separado por vírgula. Então, 9 quilômetros, 435 metros. Então, parou no metro, não é isso? Agora vamos mudar o numeral aqui, sendo que agora é 18 metros e 6 decímetros. 18 metros. Veja só onde posicionamos, que ele vai estar correspondendo ao metro. 18 metros e 6 decímetros. No caso, decímetro é a medida aqui, que vou colocar o número 6. Pronto, tem aqui 18 metros e 6 decímetros, ok? Ó, separado por uma vírgula, 18 corresponde ao metro. Então, vamos agora posicionar mais um número, 0,95 metros. O zero está correspondendo ao metro. Posicionamos agora o zero, que ele corresponde ao metro, e 95 no caso vai ser em centímetros. 95, veja só, 95 centímetros. Então temos aqui 0,95 centímetros. Agora, para fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios. Observe aqui nesta tabela. À medida que as unidades seguem a orientação da direita, os valores vão ser multiplicados por 10. Já as medidas que seguem na orientação da esquerda, os valores serão divididos por 10. Agora vamos converter 3,9 quilômetros em metros. Primeiro passo é saber a distância entre a casa decimal quilômetros à unidade de medida metro. Nesse caso são 3 casas. 1, 2, 3. Para isso precisamos então multiplicar os números 10 vezes 10 vezes 10, no caso até aqui, o valor será 1000. Então eu multiplico aqui 3,9 vezes 1000 e teremos então o resultado correspondente a 3.000. Então, 3,09 é multiplicado por 1000, eu terei 3.900. Outra conversão é transformar o metro em quilômetro. Veja e siga os mesmos passos que vimos anteriormente. Porém, a posição muda da direita para a esquerda, porque dividimos. Como o quilômetro está à esquerda do metro, utilizamos a divisão por 1000. Então, faremos o seguinte: 3.900 dividido por 1000. E o resultado será igual a 3,9 quilômetros. Bom, aqui temos o perímetro de um polígono. É a medida de comprimento de um contorno. No caso aqui, temos as seguintes medidas. Iremos fazer a soma de todas as medidas para obtermos, então, o perímetro desse polígono. Faremos o seguinte. Perímetro, no caso, eu vou fazer a medida 6 mais 3 mais 2 mais 6 mais 4, tirando todas as medidas aqui desse polígono, mais 7 mais 8, e então o resultado será igual a
36 centímetros. Então, isso quer dizer que este polígono tem 36 centímetros o perímetro dele. Encerramos nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Até breve!